Ele ficou conhecido como Maníaco da Cruz após tirar a vida de 3 pessoas. E o detalhe mais bizarro é que elas foram encontradas com os braços abertos e as pernas cruzadas na altura do tornozelo, como se tivessem sido crucificadas. Olá, damas e cavaleiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu me chamo Carol. Sejam bem-vindos ao meu canal, Dama da Noite. Aqui a gente conta um pouco de tudo, às vezes tem até umas fofoquinhas, que a gente gosta de umas fofoca, né? Gostamos bastante de casos brasileiros, recentes ou não, resolucionados ou não, enfim. Já vou pedir humildemente aí que vocês deixem o seu like, um comentário, compartilhe esse vídeo. Obviamente não é pra esquecer de se inscrever, né? Porque às vezes vocês se esquecem de se inscrever. Mas tá tudo bem, só se inscrever agora aqui, rapidão ali, ó. Escreveu já? Beleza, é nóis. Eu vou deixar também aqui as minhas redes sociais, porque vocês me sigam por lá. Eu coloco coisas bem nada a ver lá, mas é legal, minha rede social é bacana. Me sigam por lá também, mas chega de enrolação e bora lá pro caso de hoje. Gente, esse caso aqui, ele é um pouco antigo já, ele aconteceu em 2008. Porém, acabou voltando pra mídia devido a uma atitude desse, até então, presidiário, digamos assim, e acabou mexendo de novo nessa questão. O nome desse maníaco que eu comentei, que é o maníaco conhecido como Maníaco da Cruz, Jonathan Celestino. Atualmente ele tem 32 anos de idade. Ele passou metade da vida dele em um centro psiquiátrico. Porém, ele conseguiu ser protagonista de um assunto assim que acabou mexendo de novo e relembrando o caso dele. Ele acabou jogando urina em um policial penal no dia 28 de setembro de 2024, na ala do Instituto Penal de Campo Grande, o IPCG, em Mato Grosso do Sul mesmo. Ele já está nesse local ali há 11 anos e não tem muitas opções de sair de lá. Mas enfim, vamos relembrar esse caso. No meu caso, eu vou ter que conhecer o caso, porque eu nunca tinha ouvido falar. Foi uma coisa bem nova pra mim. Até achei bom que ele jogou urina nesse policial aí, porque aí movimentou esse caso e eu fiquei sabendo dele. Mas, brincadeiras à parte, é brincadeira, gente. Vamos lá, vamos relembrar esse caso aí. Então, esse Jonathan, ele ficou conhecido como esse maníaco da cruz depois que ele tirou a vida de 3 pessoas no ano de 2008. Na época dos fatos, ele era menor de idade. Então, como a gente já sabe, desde aquela época, os menores de idade, eles não vão para um presídio comum com outros criminosos. Eles ficam em um presídio, não é nem um presídio, né? É como uma casa de internação, que é realmente para eles apenas, só para esses menores. Os crimes aconteceram no Rio Brilhante, que é uma cidade do interior ali do Mato Grosso do Sul mesmo. Então, como a gente já tá cansado de saber, o Brasil, a sua legislação, prevê que o menor de idade tenha que passar por medidas educativas, socioeducativas, digamos assim. E ele pode ficar no máximo até os 21 anos de idade nesses locais, né, nessas casas de internação, ou a pagar a pena de 3 anos no máximo. Então são 3 anos no máximo, ou até 21 anos de idade, certo? No caso dele, foram feitos diversos testes, diversas conversas com psicólogos, psiquiatras, e foi realmente verificado que ele não tinha condições de conviver em sociedade. Era para ele estar em liberdade no ano de 2013. Ou seja, entrou em 2008, até 2013 ele tinha que ter saído porque ele completou os 21 anos de idade dele. Porém, não tinha condições. Todos os laudos eram desfavoráveis a essa saída dele. Mas, obviamente, né, que o Brasil ele gosta de causar um caos assim, né, de tacar o cara lá na rua, depois eu caço ele de novo. Foi isso que aconteceu. A justiça deu a liberdade para esse cara, porém eles voltaram atrás. Eles falaram, veja bem, eu acho que não é tão apropriado assim que ele esteja nas ruas. Aí eles prenderam ele de volta. Eu digo prenderam, mas vocês entendem que é numa casa de internação, né? Não é uma prisão efetivamente. Então a questão mais chocante desse caso realmente foi a forma que os corpos foram encontrados. Eles estavam com os braços abertos, com as pernas
cruzadas na altura do tornozelo ali, como se realmente eles tivessem sido crucificados. Não estavam efetivamente crucificados, mas você olhando visualmente era isso que lembrava. Então foi uma questão muito chocante. E aí começou, né? Como foram 3 corpos encontrados, aí foi entendido que realmente se tratava de um serial killer, de um psicopata, de um maníaco, enfim. Segundo as investigações que foram feitas na época do caso, o Jonathan disse que foi por motivações religiosas e também sexuais. Eu não consegui encontrar aqui nas fontes de pesquisa se elas tinham sido abusadas sexualmente. Porém, eu acredito que, pela fala dele, pela justificativa que ele deu, tenha também esse cunho sexual e, obviamente, ou provavelmente, ele tenha cometido esses atos não consentidos. Mas ele fala que eram por questões religiosas e sexuais e que isso definia muito quem seria a vítima. Então, se a pessoa tinha tal religião e ele sentia atração física por essa pessoa, então era essa que seria a vítima. Tipo isso. Então, ele era recorrente, assim, não tinha sido a primeira vez que ele deu novidade aí, que ele deu algum problema. Mas ele também sofreu um atentado na delegacia, segundo o que foi relatado pela testemunha que estava lá, que era outro doido. Não sei que credibilidade tem, mas vamos lá. Então ele é uma pessoa muito... O Jonathan é uma pessoa muito agressiva. E ele recorrentemente causava pânico, discórdia, caos, enfim. Assim como aconteceu aqui, né, no dia 28 de setembro, que eu falei pra vocês, ele sempre cometia atos, assim, impensáveis. Ele não... Enfim. Em 2023, supostamente após um surto, ele teria agredido um policial, um agente que trabalha nesse local onde ele fica. Só que em 2013, ele fugiu da clínica, que ele estava internado. Ele conseguiu fugir e ele foi encontrado em Ponta Porã. Aí ele foi levado para Campo Grande. Ou seja, ele estava numa clínica em Ponta Porã e ele fugiu. Quando ele fugiu, eles decidiram levar ele para Campo Grande. Talvez fosse uma clínica um pouco mais de segurança mais elevada, algo nesse sentido. Aí, durante a passagem dele lá pelo 7º Distrito Policial, ele acabou sofrendo um suposto atentado enquanto ele estava preso e ele aguardava esse internato. Porque, como eu comentei ali, ele fugiu do internato dele, foi recapturado e ele teve que ficar, tipo, na delegacia esperando para ser encaminhado para um novo internato. E aí, nesse período aí, que não sei quanto tempo foi, mas ele ficou ali por um tempo, supostamente ele sofreu um atentado. E o que acontece? O policial que efetuou esse atentado contra ele foi processado, obviamente, né? E durante o processo, a decisão negou todos os pedidos, todos os embargos de declaração, tudo que o policial pedia, o juiz negava. O policial é um policial civil. Eu não entendi muito bem o que seria esse policial civil, porque até onde eu sei, talvez seja tipo antigamente o policial penal era considerado um policial civil. Eu não entendi muito bem essa parte, mas as fontes relatam que seria um policial civil, que é o Jefferson Duarte Farias, que acabou disparando, segundo o policial, acidentalmente, contra o Jonathan, enquanto ele estava dentro da cela, enfim. Mas por ser um homicídio policial, eu entendo que seja realmente uma cela. Durante o processo, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso mesmo constatou que o policial estava argumentando e o que realmente aconteceu tinha, assim, uma linha muito grande, sabe? Era muito afastado. Então se comprovou que o que o policial estava falando seria mentira. Então o policial acabou sendo punido, sentenciado, devido a esse disparo que ele efetuou contra o Jonathan, mas até onde eu sei foi na perna. Então, fazer um atentado contra o cara, tirar na perna dele e um disparo só é um pouco estranho assim, né? Mas ele foi punido. Então, como eu comentei, nas fontes falam que o disparo foi na perna. Porém, a decisão fala que... Porque o policial, que nem eu falei, disse que o disparo foi acidental.
Só que a perícia constatou que esse disparo teria sido na altura de 1,69 metros. Ou seja, seria numa altura ali de praticamente 1,70 de altura. Eu tenho 1,72, então o policial teria levantado um pouco mais a arma do que apenas a perna do cara. Que, dependendo da altura desse maníaco, vamos colocar que ele tenha 1,80 ou 1,85, seria mais ou menos na região do tórax, né? Então aí sim pode-se entender que seria proposital e seria uma tentativa de homicídio. Mas, enfim. Aí lembra que eu falei lá que tinha aquela testemunha lá do cara que também era doido, que tava esperando lá? Então, essa testemunha falou que teve uma discussão ali, teve um acaloramento e aconteceu o disparo. E aí, né? Aí sim, era tudo o que o juiz queria, né? Condenar um policial militar. Um policial... Desculpa, é que eu tô acostumada, né? O juiz querendo condenar os policiais militares que eu acabei falando. Mas o policial ali na época é considerado policial civil. Assim, o policial sofreu uma pena, né? O policial Jefferson sofreu uma pena, mas foi de medidas restritivas de direito, além do pagamento de uma multa. O que seria restritivas de direito? Ele não pode fazer algumas coisas. É tipo, basicamente isso. Restritiva de liberdade, a gente entende que é ser colocado na carceragem, ser colocado em um presídio. Agora, esse de direitos fica muito abrangente, né? Pode ser várias coisas, pode ter várias restrições. Mas, enfim, foi basicamente isso que ele foi punido. Então, até que foi brando, né? Não foi... Porque se foi um atentado, conforme o juiz comentou, foi um atentado, então seria uma tentativa de homicídio. Uma tentativa de homicídio, você não tem penas restritivas de direito, você tem uma pena restritiva de liberdade. Mas a política, assim, ou a justiça nossa, né, é um pouco estranha, então fica no ar. Mas, gente, eu não conheci esse caso, eu achei muito interessante, achei bizarro também, né, a forma que ele deixava as vítimas. O motivo como ele escolhia as vítimas também é um pouco estranho, mas se você souber de alguma informação aí que eu não trouxe no vídeo, que sabe de alguma coisa diferente aí, por favor, deixa nos comentários. Deixa também indicações de outros casos para que eu possa trazer aqui para vocês. Mas por hoje é isso, um beijo e até a próxima.